esperando pelo Senhor Jesus também? Oi? Sabe aí quando é que o Senhor Jesus vai voltar? É no tempo dele. Oi? É no tempo dele. Mas você sabe mais ou menos? Ninguém sabe. Quem sabe? É uma incógnita. Ninguém Aí. sabe. O O Senhor... apocalipse está começando a acontecer. Cara, eu tenho teologia. Se você for falar de palavra pra mim, eu até te dou um banho na palavra. Tá começando a acontecer as coisas sobre marca, sobre o que é esse negócio de QR Code, o Pix hoje em dia. Já tá começando a sair o dinheiro de coisas, porque vai começar a ter o chip. O chip pra quem aceita, a gente vai passar muita necessidade. Ainda tá começando o princípio daquilo que ele prometeu, não foi ele. O Apocalipse não foi escrito por Jesus. Foi escrito por quem? Por quem que você acha que foi escrito o Apocalipse? Por quem que você acha que foi escrito o Apocalipse? Foi por Deus. Foi por Deus. Jesus Cristo é quem? Ele são três, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se fazem um. Só que o Apocalipse, ele foi escrito por quem? Qual que foi o último? Ele foi junto com aquele que não sabia ler e nem escrever direito. O apóstolo Paulo. Que Lucas vinha, que era médico, que nunca conheceu Jesus, que começou a decifrar tudo que Paulo falava e escrevia. Então, o livro do Apocalipse, ele fala da revelação da volta de Jesus, né? Dos acontecimentos finais. Sim. E também dos futuros. O apóstolo João que escreve. E aquela revelação dada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre as coisas que devem acontecer em breve e as que ainda hão de acontecer. É claro que a gente sabe que estamos nos princípios de dores e os finais dos dias já chegaram. Você citou muito bem sobre a marca da besta, sobre a vinda do anticristo, que será corroborada sobre esses acontecimentos que a gente vê devido à tecnologia, né, tá avançada. Depois que eu perguntei para o Senhor sobre se o Senhor estava esperando por Jesus Cristo, porque ele vai voltar, né? Conforme Jesus fala lá em Mateus 24, né? Bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o achar vigiando. A gente vê os sinais da volta de Jesus. É fome, é terremoto, é doenças, falsos profetas, falsos cristos, nação contra nação, reino contra reino. E tudo isso, Jesus também diz, reiterando que a multiplicação do pecado e o esfriar do amor de muitos também envolto sobre a sua volta. Traicia uns aos outros, e tudo isso por causa do amor ao dinheiro, conforme Paulo fala na primeira carta de Timóteo, né? Capítulo 6. Por amor ao dinheiro, estão apostatando da fé. E a gente vê o indício da volta de Jesus por tudo que está acontecendo na terra. Mas bem-aventurado, volto a repetir, é o varão que espera pelo Senhor. Porque o mundo inteiro jaz do maligno. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, aonde vai concretizar a chegada do anticristo, porque ele vai tentar firmar. Na verdade, ele vai firmar o acordo de paz. Só que a gente vê as religiões formando o ecumenismo, né? Tentando selar a aliança de paz, mas não consegue. Porque quem vai trazer a paz mesmo, uma paz falsa, é o anticristo. O anticristo é no lugar de Cristo. Ele vai tentar ocupar o lugar de Deus. Ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai querer ser visto como Deus, se assentar no lugar de Deus. Mas é a personificação de Satanás no homem. E a gente deve esperar pela volta de Jesus, porque pode ocorrer. O Senhor citou muito bem que não sabe o dia, ninguém sabe realmente. Mas Jesus falou assim, ó, do dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. E os efeitos que mostram que Jesus está voltando é os sinais na natureza, sinais na terra, sinais no sol, sinais na lua, os sinais da sua volta. E eu acho que um dos principais sinais, segundo o meu ver, o meu parecer, é o que? Filho matando o pai matando o filho, isso já está acontecendo. Isso. Isso já está acontecendo. Isso daí foi dito lá no Antigo Testamento. E Jesus também falou no Novo Testamento sobre isso aí, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Os filhos do homem serão seus próprios inimigos, né? Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então a gente vê, como é o nome do varão? Flávio. O meu é Giovanni, Flávio. Pela graça de Deus, a gente busca servir ao Senhor de acordo com a palavra de Deus.
E a gente não representa nenhuma congregação, instituição humana. Somos apenas servidores de Jesus e seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Todo aquele que encontra esta palavra, ele encontra um tesouro. E o tesouro maior para o homem nesta terra é a palavra. A palavra é esperança, a palavra é vida, a palavra é quem salva. Jesus fala lá em Mateus 23, versículo 33, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Então, o único meio do homem se salvar é ele crer em Jesus, como diz a Escritura, porque rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Jesus fala em João capítulo 4, que a água que ele der para o homem beber, fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Tudo que o mundo oferece para a gente é vão, é passageiro, é ilusório, mas o que Jesus ofereceu para nós é eterno. Quando Paulo fala na carta de Coríntios que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte, é porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então a gente, por estar vivendo nos últimos dias, o amor de muitos está se esfriando pela multiplicação do pecado, porque só é possível o homem se salvar se ele crê em Jesus. Conforme diz lá em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A salvação, Jesus fala lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bom, também está em Mateus, eu não sei o versículo nem o capítulo, mas está em Mateus. Chegai ao Pai perante a mim. Jesus falou, todos quanto o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Lá em João capítulo 15, Jesus fala, o meu Pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas, e toda vara que está em mim, eu a limpo para que dê mais fruto. Então, todos quantos estão em Jesus, são novas criaturas. Como Paulo diz lá na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, nova criatura são, as coisas passadas ficaram para trás. Eis que busco pelas coisas novas. As coisas novas é o novo homem, o novo nascimento, a nova conduta da pessoa, porque é Jesus que muda a pessoa de dentro para fora, porque a circuncisão começa no coração, a circuncisão do coração. Deus arranca o coração de pedra e põe um coração de carne, um coração inclinado para ouvir a voz do seu Espírito e obedecer à voz da sua palavra, porque lá em Mateus Jesus fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você é escolhido para ser salvo, mas você tem que perseverar, como eu devo perseverar. Porque se nós abrir mão desse chamado e da salvação em Jesus, nós vamos perecer. E o inferno é a realidade que o catolicismo não acredita, o espiritismo não prega, os testemunhos de Jeová não acreditam, os adventistas do sétimo dia não acreditam. Mas Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa. Jesus falou que lá no inferno o rico clamava misericórdia, pedia por uma gota de água e foi negado a ele. Porque em vida ele ostentou dos bens que ele tinha, aproveitou a vida naquilo que tinha como regalia, que era o dinheiro, deu a ele essa condição de vida. Ele tinha uma vida regalada e vivia esplendidamente. Ele possuía todos os vinhos finíssimos da época. Ele tinha uma família, mas Jesus fala que depois que ele morre, ele roga misericórdia a Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande Lázaro descer aqui e molhar na ponta do dedo um pouco de água e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Então, Jesus foi o único que falou sobre o inferno com tanta ênfase. Ele falou que lá no inferno o fogo não apaga, o bicho não morre, lá é choro e pranto, ranger de dentes. Mas lá em Mateus capítulo 25, Jesus fala que o inferno foi criado para o diabo e os demônios, não foi para o homem. Lá em Salmos capítulo de número 9 diz que serão lançados no inferno de Davi. Todas as nações que se esquecem de Deus e os ímpios serão lançados no inferno. É Davi que falava diretamente com Deus. Davi era um servo de Deus que perseverou em servir ao Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 fala que todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o resultado do homem parar no inferno é porque ele desobedece a Deus, desobedece a palavra de Deus, porque Deus não criou o inferno para o homem, foi para o diabo. Mas o homem está indo para lá porque ele rejeita o evangelho, rejeita a salvação em Cristo, rejeita reconhecer a soberania de Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos chegar no céu, porque achar que somos bons
porque não bebemos, não fumamos, não nos leva ao céu. O que nos leva para o céu é se a gente reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão e nos purificar de nossos pecados. Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio. Tanto que aconteceu até com o pequeno, como o Zaqueu. O Zaqueu mesmo, ele era totalmente soberbo e tal, com dinheiro. E ele se arrependeu e foi dito para ele: você tem um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio. Eu posso beber? Posso. Nada tá me proibindo de beber. Eu bebo. Nada me proíbe de beber, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. No instante que eu não faça nenhum mal pro meu próximo. Não faço nenhum mal pro meu próximo. Droga eu já não uso. Mas se eu usar, é meu livre-arbítrio. Se eu não fizer nenhum mal pro meu próximo, eu tô fazendo a mim não esquecendo de Deus. Não adianta falar que você tem que... Porque não adianta. Às vezes o cara não bebe, não usa droga, não faz nada, mas algum pecado ele tem em si. Porque o ser humano já nasceu pecador, ele é pecado, ele vai morrer do pecado, ele continua com o pecado. E Deus é misericordioso para poder reconhecer o seu pecado. Não adianta. Se a gente for viver 100% certinho, a gente é arrebatado. Jesus ele fala na palavra dele que a gente deve ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, não existe. A perfeição de Deus não é a perfeição do homem. Porque para o homem, para ser perfeito, o homem tem que ser certinho, linha reta. Mas a perfeição de Deus é diferente. A santidade é diferente de você apenas colocar um terno, ou uma gravata, ou uma saia. Isso não é santidade. Santidade começa dentro do coração. Ah, sim. E quando o apóstolo Paulo chegou falando na carta de Coríntios sobre relação, os que vão ficar de fora do reino dos céus, ele fala uma relação muito grande. Na carta de Romanos ele também reitera essa relação. E na carta de Gálatas ele também reforça. Ele deixa ali registrado porque o Espírito de Deus o mandou fazer isso aí. Ele fala que os sodomitas não entram no céu, os efeminados, os ladrões, os homicidas, os parricidas, os bêbados, os ladrões. Aonde isso, em Paulo, que está em Coríntios? Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou dar uma estudada nisso. Daí, como que não? Eu vou ali. Paulo, segundo Lucas, ainda Paulo falou assim, ó. Filho, vai, se cura e se trata. Se cura e se trata. Outra aqui, cara. Depois a gente conversa um pouquinho. Fica mais um pouco para nós conversar aqui. Não, porque eu tenho que entrar, eu moro no albergue. Tá. Amém, que Deus tenha misericórdia. Eu lembro ele aqui a palavra, mas... Amém. É o Flávio, que Deus tenha misericórdia do Flávio. Foi embora que eu ia ler para ele a passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que fala dos bêbados, né? E Deus usa de misericórdia com a vida desse varão. Ele começou a dar ouvido, mas quando começa a apertar a situação da palavra,